4h16, falamos na abertura aqui, a Ana Luísa Bessa trouxe o detalhe pra gente sobre um estudo que revela que 60% dos trabalhadores informais, já são informais, têm que fazer algum tipo de bico para sobreviver. Nós vamos conversar com o Vahid Vardat, que é diretor de Projetos e Articulação Internacional do Veredas, participou desse estudo ao lado da Fundação Arimax e também da B3 Social. Como vai, Vahid? Tudo bem? Boa tarde, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Saudar também aí todos os ouvintes da rádio. Muito obrigado. Quando a gente fala de pessoas que têm o trabalho informal, já se pressupõe que elas não estão inseridas dentro de um contexto normal de contratação pela CLT, com benefícios e tudo mais. Dentro dessa lógica, as pessoas estão tendo que buscar outras formas de ganhar uma grana para colocar comida na mesa. Essa ida ao bico, o primeiro que o bico já é incerto por princípio, né? Não saber se vai voltar ou se não vai voltar. Como que vocês perceberam, através da pesquisa, esse limiar entre trazer e não trazer comida para casa, uma vez que o bico não é uma coisa certa? Ou essas pessoas, o simples fato de, dentro de um período de 30 dias, ter tido uma ou outra oportunidade, já se dá por satisfeito diante de um cenário de falta de oportunidades? Muito boa pergunta. O que a gente viu no contexto da pesquisa é que realmente, quando a gente está falando de pessoas na informalidade, tem uma diversidade de situações, né? As pessoas não têm as mesmas circunstâncias. E é importante a gente entender esses diferentes grupos, né? E o grupo que nos chamou mais atenção nessa discussão foi, claro, esse grupo, como você está ressaltando, né, dos informais de subsistência. Qual que é a situação dessas pessoas? São pessoas que recorrem à informalidade como uma estratégia de sobrevivência, ou seja, elas não têm nenhuma outra opção senão recorrer à informalidade, e é o tipo de ocupação que eles têm, ou elas têm, é extremamente instável, precária, são ocupações que não exigem nenhum tipo de qualificação. Muitas vezes as pessoas, inclusive, fazem várias coisas ao mesmo tempo, né? Tem um trabalho de entregador aqui, também é um sacoleiro ali, também ajuda de uma outra forma nos fins de semana nesse outro negócio. Então, são estilos de trajetórias, de ocupações que são extremamente precárias e que não revelam nenhum horizonte de crescimento para essas pessoas. Nem elas conseguem acumular recursos para poder construir algo melhor, nem elas conseguem desenvolver habilidades que podem oferecer um outro horizonte. Então, esse grupo realmente que a gente calculou, que chega a uns quase 20 milhões de pessoas, né, analisando só empregadores, conta própria, assalariados, é um número extremamente preocupante mesmo para o país. Vahid, é claro que a gente observa uma pesquisa séria, mas os números provavelmente são ainda maiores, são mais dramáticos, né? Mas estamos falando aqui em 20 milhões de pessoas, estamos falando em pouco mais de 12 milhões que estão entre os informais de subsistência. É um drama tremendo para ficarmos só nos números da pesquisa. E é claro, esses 12 milhões, a realidade profissional deles acaba atingindo outras pessoas, né? Pais que dependem deles, crianças que dependem dos pais que estão nessa situação, o pai ou a mãe ou ambos. Porque aqueles que estão numa situação informal por opção, isso acho que todo mundo imaginava, é um percentual muito baixo, 2,3%. É quem está tranquilo, está numa situação boa, não quer mudar. Mas é uma minoria ínfima. 21,1% tem carteira de trabalho assinado ou CNPJ, né? Que é a história de pessoa jurídica, mas com contratos intermitentes, redução dos direitos formais e ameaça de voltar à informalidade total. Então, com base nesses números, eu pergunto para você, são 2 pontos. Primeiro, o quanto a reforma trabalhista, por exemplo, com contratos intermitentes, redução de direitos formais, impactou a vida dessas pessoas, a sobrevivência dessas pessoas,
a possibilidade de saber, não, amanhã eu vou ter dinheiro para comprar comida, ou amanhã eu não sei se eu vou trabalhar, não sei se vou trabalhar semana que vem, porque são contratos intermitentes. E além disso, do impacto da reforma trabalhista, esse universo aí de pelo menos 12 milhões e 500 mil brasileiros que estão apenas aí buscando a sobrevivência no dia a dia. Todo dia saem em busca de comida, em busca de sobrevivência para si, para os filhos, para os pais. A solução para isso, ela necessariamente passa por uma transformação radical em investimento, geração de empregos, mas também na mudança da legislação trabalhista em relação à reforma que foi feita? São ótimos pontos que você levanta. Acho que é justamente fazer questões desse tipo que a gente precisa para poder qualificar o debate, né? Então, vou comentar algumas das coisas que você estava reforçando, né? Em primeiro lugar, de fato, a gente, na pesquisa, ressaltou esse grupo que a gente chamou de formais frágeis, né? Então, pessoas que se encontram dentro do âmbito da formalidade, mas que não têm a garantia de direitos, não têm um certo tipo de proteção que pode proteger elas de, como você de novo mencionou, cair na informalidade ou eventualmente cair na pobreza, né? E é muito importante a gente falar disso porque o que a pesquisa constata também é que existe uma frustração muito grande das pessoas com o setor formal, porque muitas vezes elas entram no emprego formal e não encontram um horizonte de desenvolvimento, não encontram possibilidades reais para pensar o futuro das suas famílias, e isso cria então uma série de problemas, porque em nenhum lugar elas vão encontrar, nem no setor formal, nem no setor informal, né? Agora, você traz essa pergunta também de como lidar com essa situação, né? E como essas medidas que foram empreendidas, como a reforma trabalhista, que esperava de alguma forma trazer alguma mudança, né, para esse cenário, parece não ter produzido seus efeitos, né? E aqui acho que uma questão muito importante para a gente sempre manter em vista quando a gente está falando de reduzir a informalidade são duas coisas. Primeiro, para reduzir a informalidade, é preciso criar um horizonte de desenvolvimento econômico seguro, né? É preciso ter uma perspectiva de crescimento, uma certa estabilidade que nos permita, de fato, fazer investimentos, fazer contratações, né? E, infelizmente, nos últimos anos, não é o que a gente tem visto no Brasil. A gente não tem conseguido, por diferentes razões, construir um horizonte possível. Então, uma medida como a reforma trabalhista, ela, de alguma forma, aposta nesse tipo de abordagem, em que haveria certo crescimento. Então, se você flexibilizar as condições, isso, de alguma forma, permitiria mais contratações. Mas a gente, por um lado, não teve esse crescimento. A gente teve uma recuperação muito limitada ali nos anos anteriores à pandemia. A pandemia só piorou muito a situação. E, por outra parte, não é suficiente criar medidas que flexibilizam, facilitam certos procedimentos. O que a pesquisa mostra é que, se a gente só faz isso, o que acontece é que as condições de todo mundo caem. Todo mundo passa a ser contratado num nível menor. E o que a gente precisa fazer combinado, então, com isso, e que é muito ausente, muitas vezes, no debate, é como que a gente pode elevar o nível de produtividade das pessoas, dos pequenos negócios e da economia como um todo, né? E, então, o comentário que você faz, né, indicando que, realmente, o que a gente precisa fazer passa por pensar bem quais são os investimentos que vão ser feitos, qual é o tipo de emprego que a gente vai gerar pensando no futuro, e quais são a combinação de medidas que pode permitir que isso se reverta também na inserção de pessoas no mundo do trabalho. Então é uma tarefa multifacetada mesmo que a gente tem pela frente. E, Walid, uma última da minha parte, que é uma consequência dessa realidade que vocês estão mostrando e analisando. Inclusive, muito pouco abordada no debate político. Eu vi o Ciro Gomes, aliás, outro dia mencionou isso, que é num futuro que não está distante, está logo ali, nós teremos de lidar ou enxergaremos um Brasil com milhões de pessoas
sem previdência, sem aposentadoria. Esses 60,5% de informais de subsistência que estão vivendo de bico, e o cara, pô, ele não está contribuindo, ele não tem nem como ele separar alguma quantia para pagar a previdência e tal, que ele tira para a comida dele, dos seus e tal. Esse é um drama que o Brasil está contratando um grande contingente de velhos, de pessoas já que atingem a idade onde já é muito difícil ter um trabalho ou já não podem trabalhar, e sem a previdência social? Sim, essa é uma questão assim muito fundamental mesmo, né? Que é à medida que a atividade econômica vai sendo transformada e as condições no mundo vão sendo transformadas, como é que a gente pode repensar a nossa rede de proteção social, né? E de fato, a pior coisa que a gente pode fazer é adiar o lidar com essas perguntas para o futuro, né? Não vamos simplesmente ver isso mais para frente, né? Vamos agora simplesmente tirar a proteção das pessoas e quem sabe isso mais para frente se torna um problema mais simples. E é todo o contrário, né? Quanto mais a gente adiar, abordar essas questões fundamentais da vida da sociedade, mais difícil vai ser lidar com elas, né? Hoje, no Brasil, a gente tem alguns programas que buscam lidar com esse desafio, né? Especialmente no campo da redução da pobreza. A gente tem um programa muito importante, que é o benefício de prestação continuada, que é um benefício para pessoas que são idosos, né, que estão em idade de aposentadoria, mas estão em condição de pobreza. E a realidade é que muitos das famílias que se encontram em situação de pobreza hoje são sustentadas pela aposentadoria que essas pessoas recebem, né? Então, enquanto a gente manter realmente o país sem criar alternativas de produzir programas de previdência que sejam resultado do trabalho e que criem condições de proteção para que as pessoas possam investir na sua formação, possam seguir tendo uma vida produtiva, de fato, a gente vai criar um problema cada vez maior, né? O que a pesquisa indica é que a gente tem que criar uma composição de benefícios, alguns mais assistenciais, outros mais relacionados à ocupação, que não deixem ninguém desprotegido. A gente deve viver nos próximos anos muito difíceis por diferentes crises que a gente deve passar como sociedade, e o mínimo que a gente pode fazer é criar condições de proteção para que a gente possa atravessar esse período mesmo. Vahid Vardat, que é diretor de projetos de articulação internacional do Viriadas, que conversou aqui conosco. Vahid, vai ser muito importante ter outras oportunidades para batermos papo aqui sobre esse tema. O espaço vai estar sempre aberto aqui. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado.